Uma produção Bruá. O colarinho branco com manchas de sangue. O sócio de Domingos Duarte Lima foi advogado de Rosalina Ribeiro, ex-companheira de Lúcio Feteira. Rosalina mantinha um litígio com a filha desse falecido milionário porque teria desviado milhões e milhões e milhões de euros da herança Feteira e que teriam sido depositados, em parte pelo menos, em contas de Duarte Lima na Suíça. Mais tarde foi proposto a Duarte Lima um acordo, ou terá sido proposto um acordo, para a devolução de uma parte desses milhões desviados, e o convite à negociação terá sido executado por José Miguel Judice, advogado de Olímpia Feteira, entretanto falecida. Nesta altura, Duarte Lima negou ser o advogado de Rosalina, ou seja, em alguns momentos este arguido dizia-se advogado da falecida e outros escusava-se a depoimentos, a declarações com base no sigilo profissional. Noutras desmentia-se a si próprio e dizia não ser advogado. Aliás, as contradições e zigue-zagues do ex-deputado na história do assassinato de Rosalina são muito abundantes. Ora, uma coisa é verificável. Em outubro de 2011, o Ministério Público brasileiro acusou Duarte Lima de ter assassinado Rosalina Ribeiro. De acordo com a investigação policial, os 5 milhões, pelo menos 5 milhões, teriam sido o móvel para o ex-líder parlamentar matar a tiro Rosalina. A mulher foi morta a 7 de dezembro de 2009 num descampado numa região de Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Já lá vão quase 15 anos. Rosalina foi executada a tiros de pistola, 2 tiros, para ser mais precisa, sem dó nem piedade, mas o seu corpo ainda hoje não descansa em paz. A 1 de novembro de 2011 foi decretada pelo juiz de Saquarema, essa localidade brasileira onde foi achado o cadáver, a prisão preventiva do advogado, que se encontrava então num lugar desconhecido, talvez em Portugal, mas sendo que o nosso país tem uma Constituição que não permite a extradição de cidadãos nacionais. Claro que Duarte Lima, como era expectável, classificou de hedionda a acusação de homicídio de Rosalina Ribeiro, afirmando, garantindo, jurando a sua inocência, e também afiançando que a vai demonstrar plenamente no processo judicial. Resta saber quando, porque estamos em 2023 e justiça nem vê-la. Em julho de 2012, Domingos Duarte Lima também afirmou que a acusação de que Alvo no Brasil é destituída de qualquer prova factual. Será? Já veremos que não. E que terá sido uma investigação dirigida por encomenda a pedido da falecida filha Olímpia Feteira. Entretanto, portanto, começou o lento e arrastado carrossel judicial. Em abril de 2015, Duarte Lima fez uma petição oficial para ir a julgamento no processo judicial no Brasil. Em julho de 2015, as autoridades brasileiras enviaram uma carta rogatória à Procuradoria-Geral da República em Lisboa para que Duarte Lima fosse notificado para o julgamento do homicídio de Rosalina. Mas, em novembro de 2016... foi noticiado que Duarte Lima afinal vai ser julgado em Portugal. O advogado tentou travar a transferência do processo para Portugal, dizendo que um julgamento no Brasil lhe dava mais garantias. Só que o Ministério Público lembrou que isto só acontece porque Lima fugiu e criou obstáculos a um julgamento naquele país. Ou seja, quando o julgamento era no Brasil, Duarte Lima queria que fosse em Portugal. Agora que o julgamento é em Portugal, Duarte Lima queria que fosse no Brasil. Moral da história, Duarte Lima, inocente ou culpado, certo é que não quer que o julgamento aconteça em lado nenhum. De resto, isto acontece tal como as suas alegações quanto ao sigilo profissional enquanto advogado e a consideração de Duarte Lima quanto às instituições brasileiras. É tipo catavento. Tanto garante que a polícia brasileira o quis incriminar, parece que no fim de contas todos o queriam acusar, desde os familiares dos Feteiras à polícia, etc. É tipo crime no Expresso do Oriente. Todos o querem acusar e ele é inocente. Mas depois, afinal, agora as autoridades brasileiras são ótimas e o julgamento era lá que deveria acontecer. Pelo meio, em janeiro de 2019, já mais recentemente, o Tribunal Criminal de Lisboa absolveu Duarte Lima do crime de abuso de confiança de que era acusado no processo de Rosalina Ribeiro. Portanto, no julgamento em primeira instância, safou-se do alegado desvio de 5 milhões de euros da herança feteira.
Durante o julgamento, o Ministério Público acabou por pedir a absolvição de Duarte Lima na sequência do depoimento de Armando Carvalho, um afilhado de Rosalina, que depois de ter dito na fase de investigação que a madrinha se queixara do advogado, acabou por afirmar, mudou as suas palavras, mudou o seu testemunho e acabou por afirmar que a mulher nunca se queixou de nada. Mas em julho de 2019, o Tribunal da Relação anulou o acordo de observação no caso desta burla. Ora bem, certo é que o Ministério Público tem Duarte Lima acusado de abuso de confiança por apropriação indevida de mais de 5 milhões de Rosalina. Em causa estava, recorde-se, a apropriação indevida de, mais precisamente, 5.240.868,05 cêntimos. Rosalina Ribeiro teria transferido a título provisório em 2001 para uma conta na Suíça, para que este guardasse a verba enquanto decorriam ações judiciais interpostas pelos herdeiros do empresário português. Porque, lá está, a filha do Feteira, do grande multimilionário, nunca aceitou que Rosalina recebesse este dinheiro. Bom, e o homicídio? O processo já tem juiz, mas esteve parado por causa da audição de testemunhas do Brasil, vídeos e áudios. Bom, uma série de acidentes, incidentes, avanços e retrocessos. Duarte Lima, suspeito da morte de Rosalina, tem que se apresentar uma vez por semana na esquadra policial da sua área de residência e, portanto, isto não sendo considerado uma medida privativa da liberdade, o processo não é urgente. Logo, o processo caminha devagarinho. Neste momento está parado. Envolvidos tantos anos depois de Rosalina Ribeiro ter sido encontrada morta na berma da estrada de terra batida nos arredores do Rio, o julgamento do homem acusado de a matar com 2 tiros não tem data marcada. E vocês sabem que acontece a miúde que o próprio suspeito se envolveu na investigação, aparentemente querendo ajudar. Só que depois, o que é que aconteceu? O ex-político traiu-se porque pediu uma fatura do carro alugado. Tramou-se. Estes são contornos de uma história que dava um autêntico policial. Ora bem, os 70 km de autoestradas e vias rápidas que separam Rio de Janeiro de Maricá, onde foi encontrado o cadáver, estão minados de radares de controle de velocímetros. Em 2009, quando se deu o homicídio, existiam então mais do que 3 dezenas destes aparelhos, a maior parte deles ocultos e colados a postos de eletricidade ou mesmo colocados nas costas dos sinais de aviso de limite de velocidade. Os brasileiros que viajam por essas vias já se habituaram à sua presença desde que, em 2001, as autoridades rodoviárias do estado do Rio de Janeiro ali as instalaram e até lhes chamam pardais. Ora, precisamente esses pardalinhos, esses pardais à solta, que colocaram o Ford Focus prateado com a matrícula HCF 1967, que Domingos Duarte Lima alugou na cidade de Belo Horizonte à empresa Locacar, nos encalços da polícia, na mira das autoridades. Ora bem, o investigador da polícia revelou que a referida viatura, conduzida por Domingos Duarte Lima, foi caçada a circular em excesso de velocidade por vários destes radares, não só na data e nas horas do crime, como também na véspera do assassinato, no dia de 6 de dezembro. Para se entender melhor as certezas profundas da polícia brasileira em relação ao envolvimento de Domingos na morte de Rosalina, convém lembrar que a polícia teve que mudar o rumo da investigação em 2 momentos distintos. 3 meses depois do homicídio, Duarte Lima pediu à empresa de aluguer do tal carro uma fatura de R$1.500, cerca de 604 euros, para meter no imposto em Portugal, declarou a polícia. Ou seja, parece que agora Duarte Lima estava preocupado com o fisco. Extraordinário, não é? Este comportamento foi o que precipitou a alteração da direção da investigação policial e abriu a porta para a alegada descoberta da autoria do tenebroso homicídio. Ora bem, palavras do polícia. Com isto, Duarte Lima traiu-se completamente e a partir daqui começámos a investigar o trajeto do Ford Focus. Chegámos às várias multas que ele apanhou, registadas pelos radares à entrada e à saída de Maricá. Encontramos os registros do sinal do seu telemóvel e foi assim que concluímos que ele esteve no local do crime. Duarte Lima esteve no local do crime na véspera, dia 6 de dezembro de 2009, e na noite, no dia 7 de dezembro, entre as 21h38 e as 22h37, dando exatamente meia hora para cada lado, até ao local onde o corpo de Rosalina foi encontrado. A hora registada do óbito foi 22 horas, revelou o delegado policial à imprensa portuguesa. Bate tudo como um relógio suíço. Ora bem, realmente o rastro de Duarte Lima e os seus comportamentos estranhos quando a passagem pelo Rio de Janeiro, antes e depois do óbito, despertaram a atenção da polícia.
A primeira atitude suspeita foi a de ter dito às autoridades que se encontrou com a Rosalina numa lanchonete, perto da casa dela. Ora, numa marginal do Botafogo, bairro do Rio de Janeiro, onde vivem muitos portugueses. Ora, a única lanchonete próxima só tem cara beberão, bebendo cachaça e caindo grosso. Como é? Marca encontros com uma cliente destas numa lanchonete dessas? Interrogou-se o agente policial incrédulo. Bom, olhando para as fotos, sem dúvida que esse boteco, esse estabelecimento, não parece oferecer quaisquer condições para tal encontro. Parece sujo, mal frequentado pelos tais beberões, ou seja, alcoólicos, alcoolizados, ébrios, e mal tem sítio para se sentar. Mas as palavras da polícia não ficam por aqui. Quando regressou ao Rio de Janeiro, vindo de Maricá, pouco depois das 23 horas, o carro foi de novo apanhado pelos radares do túnel que liga a Zona Norte à Zona Sul e no Hotel Sofitel, hoje chama-se Hotel Fairmont, Rio de Janeiro, onde dormiu, mas nem sequer meteu o carro na garagem. Para quê? Para economizar? Para não pagar 20 euros de estacionamento? Ele, que até a fatura de café cobrava à cliente quando vinha ao Rio de Janeiro para se reunir com ela. Será que era porque sabia que já não tinha cliente a quem cobrar o parqueamento? Voltou a perguntar com acutilância a polícia. Note-se, portanto, que Duarte Lima, extraordinária esta história, não estava só preocupado com o fisco a ponto de pedir uma fatura do carro que terá usado alegadamente para perpetrar este assassinato, este bárbaro e frio, gélido assassinato, como pelos vistos estava muito preocupado com os seus gastos pessoais e até com 20 euros de estacionamento. Quando soube que já não os poderia cobrar, também não se deu ao trabalho de estacionar o carro. Incrível. Bom, certo é que o investigador policial garantiu que as pistas falsas dadas por Duarte Lima no início da investigação no Brasil fizeram as autoridades perder imenso tempo. A mais impressionante, passamos a citar de novo, a mais impressionante de todas foi a criação de Gisele, uma suposta alegada mulher com quem Rosalina se teria encontrado no hotel Jangada, em Maricá, o sítio onde foi assassinada. Com base nisso, investigámos mais de 200 Giseles, com as características que ele tinha apontado. E foi tudo inconclusivo, contou. Ou seja, na esteira da sua suposta ajuda à polícia brasileira, Duarte Lima asseverou que teria deixado a sua cliente com uma tal... Cliente ou não cliente? Não sabemos. Com uma tal Gisele, uma mulher loira na casa dos 50 anos. Ora, para a polícia, essa busca dessa imaginária mulher foi longa, dispendiosa e infrutífera. O mesmo agente policial declarou também que as Giseles próximas de Duarte Lima apenas existiu uma, que era a irmã de Bruno São Vicente, à data dos factos, seu sócio na Vicente Internacional, uma empresa de moda, mas mesmo essa não encaixava no perfil por ser morena e loira, como o suspeito tinha referido. Depois havia uma outra Gisele, a que Duarte Lima chamava na sua página na internet de Anjo do Horizonte, mas que, segundo a polícia, era mera ficção. Ora bem, essa história da Gisele só foi colar como fundamento se a criatura for uma extraterrestre, partilhou o polícia. Mas esperem, caros ouvintes, se realmente, como tudo indica, essa Gisele era inventada, que lata seria essa a do ex-deputado de criar-lhe uma identidade nas redes sociais e ainda de chamar de Anjo do Horizonte, como se essa fosse o alibi que o salvasse? Bom, se estas informações estão corretas, preocupado com o fisco, preocupado com 20 euros de estacionamento e preocupado em chamar Anjo do Horizonte, ou um alibi criado na sua imaginação, que perfil forense é que nós estamos aqui a discutir? Psicopatas portugueses. No início de 2011, os investigadores cariocas tinham apurado que Rosalina, a antiga secretária e amante do multimilionário português Tomés Feteira, tinha percebido quem falsificou e como teriam sido forjadas as suas assinaturas. E como ainda os 28 milhões de euros teriam sido transferidos das suas contas pessoais para as do advogado Domingos Duarte Lima, abertas em bancos em vários países. Rosalina Ribeiro já tinha descoberto e continha na pasta que levou para o encontro com o advogado, para o seu derradeiro encontro com o advogado, as provas de quem falsificou a sua assinatura em inúmeras transferências bancárias intercontinentais no valor de 28 milhões, narrou o delegado brasileiro. Mas as provas contra Duarte Lima são por demais profícuas. Note-se que, inclusivamente, nas vésperas do assassinato, o ex-deputado chegou a fazer do hotel uma chamada telefónica para adquirir uma arma.
Verdade. E a justiça, quase 15 anos envolvidos, quando é que acontecerá? Como o suspeito da morte da companheira herdeira do milionário Tomé Feteira tem de se apresentar a tal vez por semana na esquadra policial da sua área de residência, e como isso não é considerada uma medida preventiva da liberdade, o processo não é urgente, anda lento, está parado, como referido. Este novo juiz até já fez também um despacho a admitir as dificuldades em contornar este obstáculo. Mas Aurélio Nascimento diz que não entende como é que a justiça não o consegue notificar. Enviou e tal e-mail para o Tribunal de Sintra para dar os seus contactos. Mas diz que mesmo assim, desde janeiro, que ninguém lhe diz nada. Já Alcina Duarte, fadista, grande fadista portuguesa, amiga de Rosalina Ribeiro e uma das testemunhas-chave, porque foi uma das últimas pessoas a vê-lo com vida, diz que continua sem ser contactada pelas autoridades, apesar de querer contar toda a verdade e de ser uma figura pública, com todos os seus contactos disponíveis de imediato nas redes sociais. Pois, Rogério Lima, também polícia, diz que também não foi notificado. Sendo polícia, talvez seja fácil notificá-lo. E uma quarta testemunha, Jaime Moreira, deixou a casa onde vivia no Rio de Janeiro. Outras testemunhas já morreram, Olímpia Feteira, como foi dito, e Normando Marques, o advogado de Rosalina Ribeiro, também já faleceu. Há uma amiga, Rosemary Espínola, que está demasiado, uma amiga de Rosalina, que está demasiado idosa e também demasiado doente para conseguir depor. Portanto, realmente é difícil entender porque é que isto não avança. Ou não, ou se calhar é fácil. Por outro lado, há ainda um recurso do Ministério Público pendente no Tribunal da Relação de Lisboa. A Procuradora entende que Duarte Lima, proibido de sair do país e está sem passaporte, devia estar em prisão domiciliária, porque de outra forma as testemunhas ficam entregues à sua sorte. E que fado esse. Também ainda não foi nomeado um juiz para completar o coletivo que vai decidir o futuro de Duarte Lima. Portanto, Catarina Pires foi substituída como presidente por Carlos Camacho, mas falta um juiz para substituir este magistrado como adjunto. Mas, aceitando como boa a hipótese que Domingos é mesmo homicida de Rosalina, de que perfil psicológico estaríamos hipotetativamente a falar? Bom, estaríamos certamente a falar de um psicopata encartado com um longo curso de escapar às malhas da justiça, com um trajeto absolutamente alucinante de cavalgar o poder, de sede e de grande avidez por tudo o que diga respeito ao domínio, ao poder, à escalada e ao conseguimento de vantagens indevidas ou fáceis ou instantâneas. O seu percurso fala por si, mas estes pormenores da acusação também são extremamente eloquentes. Está preocupado com o fisco, a ponto de incriminar a si mesmo, estar inquieto com as despesas de uma bica ou de um estacionamento quando está prestes a matar a vítima que poderá ter rendido milhões e milhões de euros, são ilustrativos da frieza, do calculismo, da mesquinhez e do escárnio pela vida humana a que estará sujeito a economia psíquica de um homicida deste calibre. Se a acusação der... Vamos ver se chega a bom porto. Mas se a acusação der que, de facto, que Domingos Duarte Lima, como culpado da morte de Rosalina Ribeiro, estaremos, porventura, perante o psicopata português com o perfil mais nítido, mais definido, mais cavado, mais vincado de psicopatia nos anais da criminologia portuguesa. Talvez seja difícil encontrar um outro caso que ombreie, que possa fazer sombra quanto à nitidez e à clareza do nível de psicopatia, que é então, será absolutamente maligno, perverso e completamente predatório. Duarte Lima, entretanto, continua ativo nas redes sociais, onde fala das suas viagens por Portugal, da beleza do mundo e da música, claro. Numa das suas últimas postagens, descrevia uma capela no Paulo da Serra, na Madeira, rematando com o seguinte texto: a cruz que guia, a cruz que ajuda, a cruz que nos salva, será sempre solitária. Já agora, o crime de homicídio demora cerca de 30 anos a prescrever.